Bom, hoje a gente vai falar de otimismo para 2023, porque 6 em cada 10 brasileiros acreditam que 23 vai ser melhor do que 2022. Que pesquisa é essa exatamente? Que brasileiros são esses? Dá para ter uma ideia de perfil desse brasileiro e o que foi levado em consideração para manter essa esperança, Renato? Sheila, essa é uma pesquisa realizada pelo Datafolha no dia 19 e 20 de dezembro, portanto, no finalzinho do ano passado. E é uma pesquisa que tradicionalmente feita pelos institutos, inclusive nos permite comparar com anos anteriores, né? A gente tem aí 60% dos brasileiros hoje que acham que 2023 será um número será melhor do que 2022. Esse é um número que parece alto, mas comparado a anos anteriores, em especial no ano passado, é um número menor, né, do número de brasileiros que achavam que 22 seria melhor do que 21, era de 73%. Mas o interessante da pesquisa é a conjuntura política que sai da eleição, de como essa conjuntura política interfere aí no otimismo dos brasileiros. Quando nós vamos olhar aí o perfil que está mais otimista, é exatamente o perfil dos eleitores do atual presidente Lula. Né? Nós vamos dissecando os números da pesquisa, a gente vê que esse número sobe de 60% para 66% entre os eleitores com menor escolaridade, 68%, quase 7 de cada 10 entre os mais pobres, 3/4 dos nordestinos e 87% daqueles que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Esses dois últimos números são bastante interessantes. Primeiro, mostra que são os nordestinos os mais otimistas relacionados aí a esse ano que iniciou agora. Falo isso aqui diretamente do Ceará, e posso dizer que aqui no Nordeste está todo mundo bastante otimista com relação ao próximo ano. Já entre aqueles que consideram o governo Bolsonaro, que acabou agora no dia 31 de dezembro, esse número sobe para 87%. Ou seja, entre os antibolsonaristas, 9 de cada 10 estão felizes com o novo ano e com a mudança do governo. Agora, o Renato, você sabe que quando a gente faz pesquisa de economia, normalmente os economistas dizem assim, olha, isso cresceu porque a base de comparação era muito baixa, né? O brasileiro também, né? Vem de um período de pandemia, desemprego, economia difícil, vem de um momento difícil. Então, isso pode nos ajudar a explicar um pouco, né? Como você estava falando, esse otimismo. Olha, Ellen, o que a pesquisa mostrou é que esse otimismo esse ano é menor do que o ano passado e se equivale a o que foi de 2020 para 2021, onde esse número era de 58% e a gente estava aí no meio, assim, do início para o meio da pandemia. O que a gente vê aí? A gente saía do processo de pandemia no ano passado, tinha a melhor perspectiva de sair do processo de pandemia, o que levou aí a um aumento do otimismo no ano passado, e agora a gente volta para os índices do meio da pandemia. Agora está fortemente mesmo relacionado à situação política do Brasil. Tem um outro número que nos ajuda a entender isso, Ellen, que é o número dos pessimistas. Né? A gente estava olhando aí o número dos otimistas, e agora vamos olhar para o número dos pessimistas, que subiu de 8% para 22% dos entrevistados aí pelo Datafolha. Sabe qual que é interessante? É que os pessimistas são maiores entre o número de pessimistas é maior entre o perfil dos eleitores do Bolsonaro. Né? Se a gente imagina que entre os eleitores bolsonaristas esse pessimismo chega a níveis de quase metade dos eleitores bolsonaristas. O que significa isso? Que esses eleitores eles não acreditam que o novo governo vai fazer o Brasil ser melhor. Só que mais interessante do que isso, é só metade dos eleitores bolsonaristas, das pessoas que avaliavam positivamente o governo Bolsonaro, que acham que esse ano vai ser pior. O que dá para dividir claramente o perfil do eleitorado entre aqueles que
eram os bolsonaristas mais radicais, aqueles bolsonaristas que ou estavam na frente dos quartéis ou apoiavam esse tipo de manifestação, e a outra metade dos eleitores de Bolsonaro que não tem uma postura assim, digamos, tão radical. Por isso essa coluna chama Brasil em Retratos, né? Porque esse é um retrato fidedigno do Brasil, polarizado, né, ainda nesse momento. Só para citar um exemplo aqui, Renato, tem uma prefeita, né, de uma cidade do estado de Mato Grosso, a cidade é Carlinda. O nome da prefeita é Carmelinda Leal Martins Coelho, do União Brasil. Ela renunciou ao cargo porque o presidente Lula foi eleito e ficou, né, até o fim, enfim, do ano passado, e aí o novo prefeito deve assumir. É uma pessoa que abertamente não tem esperança, né, nos próximos anos, nesse próximo ano de 2023. Agora, a gente tem que, ainda que não tenha esperança, a gente tem que trabalhar para que as coisas melhorem, né? Acho que esse é o desejo de todo mundo. Essa prefeita não tem nem esperança e nem respeito ao seu eleitorado. Não é? Né? Ela foi eleita por um mandato de 4 anos e por uma conjuntura aí que, inclusive, tem a ver com a vontade da maioria dos eleitores brasileiros, por mais que não seja da sua própria cidade. Ela abandonou aí a tarefa dada pelos eleitores da sua cidade de governar a sua cidade, seja em tempos tranquilos ou seja em tempestade. Né? É uma postura aí que combina, inclusive, com a postura do presidente da República de fugir do Brasil antes de passar a faixa.